este livro, você discorre muito sobre a sua mãe, que é alguém marcante, uma figura marcante na sua vida. Mas você expande para além e chega ao coração da gente. Me fala um pouco. Esse livro, ele surge quando eu penso assim, eu preciso escrever algo que de fato tenha que ver com as pessoas. A partir de uma história, porque isso atrai, né? Assim eu me identifico e eu consigo ali ver a minha própria história, com neurociência, com ferramentas para que as pessoas possam utilizar. E quando eu parei para pensar qual história seria, sem dúvidas eu pensei na minha mãe. Por quê? Ela não era uma heroína, mas uma mulher comum que conseguiu, por meio da sua história tão desafiadora, fazer uma leitura incrível da vida. Então, a minha mãe, que vem de um contexto de uma separação, pensa na década de 50, a minha avó foge de casa para sobreviver, o meu avô era alcoólatra, e por conta desse vício, ele era muito violento. Ela muitas vezes pegava os seus bebês e dormia no meio do mato, na chuva, para não morrer na madrugada quando ele chegava embriagado. Então chega um momento que ela não aguenta mais essa situação. Ela já tinha 3 filhos, com 20 anos de idade. Ela decide então sair de casa, morava no Paraná, e ela sai carregando as suas 2 filhas mais novas. O meu tio já fica com o pai e ela muda-se para São Paulo com 2 bebês. A minha mãe com 2 aninhos e a minha tia com 6 meses de idade. Então, quando ela chega em São Paulo e ela percebe que ela não vai dar conta de cuidar de 2 crianças, ainda trabalhar, conseguir casa para todo mundo morar, ela decide ir até Minas Gerais, onde a própria mãe morava, e ali ela passa alguns dias com os parentes. E ela coloca um dia a minha mãe sentada num banquinho na sala, que é representado na capa do livro. E ela diz assim para minha mãe: Betinha, eu vou à cozinha buscar uma boneca para você. Fica sentadinha, esperando a mamãe voltar. Mas a minha tia-avó, que viu toda a cena, diz que era de cortar o coração ver aquele bebezinho ali, sentadinho esperando a mãe voltar com um presente prometido. E como a minha avó demorava para voltar, a minha mãe desceu do banquinho, foi até a cozinha, não achou a mãe, saiu pela porta dos fundos, deu a volta em todo o quintal, entrou pela porta da frente e ficou fazendo este movimento por muito tempo, Meu Deus. procurando a mãe. Até que ela percebe que também havia perdido a mãe e a irmã. Agora ela estava numa casa, só com pessoas estranhas, sem ninguém da sua família. O pai já tinha ficado para trás, o irmão, e agora a mãe e a irmã. Naquele momento, a minha mãe parou de falar. Ela se tornou a mudinha do vilarejo. Era assim o apelido dela, a mudinha. Gente. Ela volta a falar aos 7 anos de idade apenas. E ela cresceu com uma pergunta, sabe? Se Deus ama todo mundo, por que Ele esqueceu de mim? As crianças têm o pai, têm a mãe. Se não tem, é por conta de um acidente no percurso. E ela cresceu uma criança triste, cabisbaixa, só andava com a avó. As pessoas não queriam muito ela por perto, porque ela era filha de uma mulher que pediu uma separação, que saiu de casa, né? Então, um apelido que a minha mãe tinha era: filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido será. Esse era o slogan da minha mãe. Porque a mulher separada naquela época era chamada de tomadeira de marido dos outros, né? Então ela cresceu com poucos amigos, sempre na companhia dessa avó idosa, com poucos recursos financeiros, sendo criada por uma viúva. E a minha mãe cresce, casa. E quando eu já estou adulta, indo entregar os convites de casamento, estávamos no carro eu, André e a minha mãe. E conversávamos sobre a vida ali. E eu viro assim para trás, eu tenho tanto essa imagem clara para mim. Eu viro assim para trás, ela estava sentada ali no banco de trás do carro. E eu falo assim: mãe, me explica uma coisa que eu não consigo entender. Como a senhora, que não cresceu com a mãe, por melhor que tenha sido cuidado pela avó, sentia falta da mãe, sentia falta da família. Como a senhora conseguiu se tornar
na melhor mãe que eu conheço. Como a senhora consegue ser tão afetuosa, cuidar tão bem da gente, não bater na gente, ter tanta paciência com 5 crianças dentro de casa, e entre as 5 crianças estava eu, Darleide. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E eu falo assim, mãe, como a senhora consegue ser essa mãe tão equilibrada? E era mesmo, né, Rosana? A minha mãe não gritava com a gente, Darleide. Meu. A minha mãe sentia uma dor de cabeça 24 horas. Quantas vezes eu vi a minha mãe desmaiar de tanta dor de cabeça? De desmaiar no centro da cidade. E o filho que estivesse ali com ela já pediu para alguém ajudar, chamar uma ambulância. Ela tinha uma hipertensão crônica gravíssima. A mínima da pressão da minha mãe chegava em 24, 25, a mínima. Quantas vezes chegávamos ao hospital e os aparelhos não conseguiam aferir a pressão dela porque tinham passado de 32. Então era grave a situação física da minha mãe, que pode ter sido provocada pelo trauma. E eu trato sobre os traumas no livro. Eu trato sobre essa questão de você ser tirado de um contexto conhecido e ir para um outro ambiente, o quanto isso pode, inclusive, provocar uma hipertensão. E eu falo tudo isso com ela, ela não gritava com a gente dentro de casa. E depois, se der tempo, eu quero voltar a este ponto. Pode continuar. E eu falo assim, mãe, como a senhora consegue ser a pessoa mais acolhedora que eu conheço? Sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade. As pessoas não se importavam se ela não tinha um sapato para colocar nos pés. E a minha mãe me deu uma resposta, Darleide, que a academia não seria capaz de me ensinar. E ela diz assim, filha, não que eu me considere, mas eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo. Porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Meu Deus. Ela falava assim, filha, eu cresci na expectativa que um dia a minha mãe chegaria e abriria a porta do meu quarto para dizer assim, filha, boa noite, a mamãe te ama. Então, quando eu hoje passo pelos quartos de vocês dizendo isto, é porque eu sei que isso faria falta para vocês. Eu faço questão de cozinhar para vocês, porque não deve ter nada mais gostoso do que tempero de mãe. E o meu sonho era comer uma comida da minha mãe na infância. Rosana, que E incrível. ela ainda diz assim, a pessoa mais acolhedora da dor do outro? Ah, eu sou a pessoa mais indicada para isso. Porque eu sei o que é estar nos cantinhos da vida e ninguém se importar com isso. Eu sei o que é não ser convidada para uma festa. Eu sei o que é ir para a escola sem caderno. Crescer e não ter mais as roupas, por menos que elas fossem, né? Por poucas que fossem. E eu crescer e não ter. E ver a minha avó, por exemplo, pegando pedaços que ela achava de borracha para fazer sutiã para mim. Então, filha, eu não posso ver ninguém passando nenhum tipo de necessidade. Porque eu sei o que é não ter, de onde tirar esperança, de onde ter para tirar recursos. E naquele carro, a minha mãe me ensina que é possível viver a abundância na falta. Dar aquilo que a gente não recebeu. Viktor Frankl mesmo fala que a nossa vocação, se alguém... Eu vou falar isso olhando para você. Se você ainda não encontrou propósito para a vida, a sua vocação vai procurar nas suas dores, nas suas perdas. A sua dor é o seu ministério, porque você, melhor do que ninguém, talvez saiba o que é viver a depressão. Eu não sei a dor da depressão, Darleide. Mas quem viveu ou quem vive é a pessoa mais indicada para acolher aqueles que não sabem o que fazer com tanta tristeza. Quando a minha mãe falece, e ela faleceu aos 47 anos de idade, foi numa quarta-feira a cerimônia fúnebre, o enterro. Não deu tempo nós avisarmos todas as pessoas. Era uma manhã chuvosa. E foi tanta gente naquele cemitério. Pessoas que eu nunca vi. Quem passasse por aquela rodovia,
que o cemitério fica às margens da rodovia da nossa cidade, pensaria que uma celebridade daquele lugar havia falecido. Porque a multidão chegou. E era uma celebridade no anonimato de uma vida com significado, né? A vida com significado. As pessoas foram chegando, naquele cemitério, no estacionamento, não foi possível colocar todos os carros, foram ocupando as ruas paralelas, como não coube a quantidade de carros, eles começaram a estacionar na rodovia. E as pessoas chegavam e diziam assim pra gente: ficamos sabendo que a dona Beth faleceu e nós precisávamos vir, porque o dia que nós estávamos lá em casa, sem ter o que comer, a dona Beth chegou com uma cesta básica. Quando chegamos do Nordeste, foi ela quem nos deu cobertures. Quando o nosso casamento estava acabando, foi ela que foi lá na nossa casa conversar com a gente. E para mim, um dos momentos mais marcantes foi quando chegou um rapaz com cadeiras de rodas e ele chega e fala assim: eu fiz com que me trouxessem aqui. Porque quando eu sofri o acidente que me deixou nesta condição, foi a sua mãe que apareceu na minha casa para dizer que valia a pena continuar vivendo. E sabe, a gente não sabia dessas histórias. Uma mulher que não dirigia, que tinha só até a 4ª série do ensino fundamental, que não tinha recursos financeiros, mas ela entendeu o sentido da vida. Ela encontrou sentido para a dor dela. E o que ela encontrou foi tão significativo, tão coerente, tão verdadeiro, que transbordou. Foi. E transbordou para além da família. E isso que é lindo. A cura das nossas mazelas, e não estou aqui desdenhando a dor humana, né? E não desdenhando o sofrimento que muitas vezes encontra as pessoas de uma forma tão profunda que as paralisa. Mas sabe, quando a gente cumpre a nossa função ontogenética, e ontogenético significa que vai além da sua própria vida e daquelas pessoas que estão ali no seu cuidado ou no seu círculo mais íntimo. Quando você extrapola o que você aprendeu para uma comunidade, aí começa a cura. Quando nós olhamos que a vida é muito além daquilo que recebemos, a vida passa a ter sentido. Que tipo de gente é a sua mãe? Que perfil é esse? Ele existe? A gente encontra ali na esquina? Ele existe naqueles que naturalmente já têm uma facilidade para enxergar isto. A empatia, ela pode vir nos nossos genes. Tem pessoas que são geneticamente mais empáticas, mais altruístas. Mas eu gosto muito de dizer que a gente aprende. A gente pode, claro, alguns com mais facilidade, outros com maiores desafios, vivermos além daquilo que temos, sermos mais intencionais. Eu dediquei o último capítulo desse livro para dizer que mais importante que a nossa origem é o nosso legado. Quando nós pararmos de olhar para o retrovisor da vida e entendermos que nós temos muito para entregar para as pessoas, a vida possa ter um sentido maior. Quando você me conheceu, Darleide, e você me conheceu já há alguns anos, né? Nossa amizade, ela é antiga. E eu lembro que eu tinha um discurso. Eu dizia que eu não teria filhos. Lembra disso? Lembro. Que eu já cuidava das pessoas, que isso já estava suficiente. Mas eu não queria ser mãe sem ter a minha mãe por perto. Esse era o motivo. Esse era o meu trauma. Talvez o motivo que estava amparado numa máscara de mulher profissional, doutora, morar fora do Brasil. Vou seguir isso aqui porque a minha mãe deixa o canto dela na minha vida. Isso. Então, às vezes, o trauma nos paralisa. A perda nos paralisa. E começar a entender isso e se permitir pensar diferente é revolucionário para a vida. É tanto que eu escrevendo sobre o legado, escrevendo sobre a Angelina, sobre a minha mãe, eu entendi que
Eu precisava abandonar a falta que a minha mãe me fazia e abraçar a abundância que uma filha me traria. Que coisa preciosa, Rosana, que você diz. E aqui, no fim do seu livro, numa das últimas páginas, você diz assim: eu recordo-me de um dos últimos encontros que tive com a minha mãe, quando eu poderia imaginar que não viveria mais momentos como aquele. Eu fui à casa dela e conversávamos na varanda. Em um instante, ela me disse assim: deite-se no meu colo, filha. Faz tempo que você não faz isso. Aquele convite foi como ser criança outra vez. Sempre amei estar bem pertinho dela. O seu jeito de mexer nos meus cabelos, de me fazer rir, eram únicos. E eu estava ali recém-casada, mas desfrutando do sabor da infância no colo da minha mãe. Naquele momento, a teoria de dar o que não recebeu, de viver a abundância na falta, se mostrava real e inquestionável. Estar no seu colo, recebendo carinho, era cura para ela e vida para mim. Minha mãe poderia, sem dúvida alguma, ter escrito as palavras abaixo, porque ela vivia isso, sentia isso e transmitia isso. Emocione-se como eu me emocionei com essa reflexão. Mas, sobretudo, viva e desfrute de cada verdade que essas palavras carregam. Recebam colo, ofereçam colo. O mundo é duro e frio, mas um colo nos ajuda a passar por tudo isso. As crianças acreditam que um colo é capaz de curar qualquer coisa. Um joelho ralado, um coração partido, uma febre, as decepções da vida. Enquanto o colo cura a criança, cura também o pai. Quando um pai abraça um filho, abraça ele mesmo. Para os que não tiveram colo quando eram crianças, dar colo é cura. Para os que tiveram colo quando eram pequenos, é retribuição. Que coisa linda! Quando precisam de mim, abraço as minhas filhas como a minha mãe me abraçou. Os nossos filhos aperfeiçoam o nosso abraço. Quando abraçamos os nossos filhos, abraçamos também a nossa mãe, agradecendo tudo o que fez por nós. Quando um pai abraça um filho, ele abraça ele mesmo, cura traumas, mágoas, lembranças tristes. O colo é demarcação, solo sagrado. Colo é dar exemplo, é deixar herança. Colo é perpetuar uma mensagem palpável de bondade e amor. O resumo da primeira infância é isso: brinca, 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 chora e colo. Depois recomeça. Brinca, 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 chora e colo. E assim por diante. Diversão e machucado. É isso que nos espera durante toda a vida. E colo. Não pode faltar colo para curar todo machucado. Muitas vezes nós achamos que tomar a decisão, ela vem depois de eu já ter as ferramentas para colocar em prática. Não. Decida. O cérebro nos ajuda a encontrar caminhos. Nós vamos prestar mais atenção naquilo que reforça a nossa decisão. Tome a decisão e aprenda a ser diferente. O desamparo aprendido, ele aconteceu já. Então, agora, o otimismo aprendido. Então, preste mais atenção nas pessoas que dizem daquilo que você faz que é bom. Tente, não desista, persista. Escolha uma área primeiro da vida onde você vai investir. Olha, eu vou cuidar dos meus filhos da melhor maneira possível, ou vou começar a cuidar da minha saúde. Não vou mais negligenciar o autocuidado, porque eu tenho um lugar especial. E sempre pensar que existe alguém que pode ser tocado e transformado pela nossa história. Cumprir a nossa função ontogenética não significa ser a Darleide, que está alcançando milhares de pessoas todos os dias na TV. Mas quando eu vejo um menino com cadeiras de rodas chegando em um velório para falar quem foi a minha mãe, ela mudou a vida de alguém. Então, não ter esta ideia de que nós seremos revolucionários para a história de uma comunidade, mas naquilo que depender de nós, pessoas serão alcançadas. E persistir nesta aprendizagem da vida positiva, de olhar assim, isso não foi bom, mas o que eu quero fazer com essa história?